Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração já faz algum tempinho, desde o ano passado. Nós fomos para um congresso, e aí era preciso escolher alguns laboratórios e tal, do que a gente ia aprender a respeito de ministérios, um congresso para pastores. E eu escolhi um laboratório, e depois eu fui perguntar assim para o organizador: estou sentindo no coração de ir para outro laboratório, porque, não sei, alguma coisa vai acontecer ali. E eu fui para outro, e nesse outro foi onde eu aprendi um pouco mais a respeito de paternidade espiritual, sobre o Abba, sobre essa relação que nós tanto prezamos. E aí o Espírito Santo foi abrindo vários entendimentos para mim, e eu pensei: preciso trazer isso para a igreja. E aí quando nós começamos a preparar isso, vai ser o ano da paternidade, 2020, aconteceu toda essa loucura nesse ano na igreja. Que ano diferente, né? Nós vamos poder dizer que nós passamos e sobrevivemos a esse 2020. Passamos por tudo isso, o Espírito Santo continuava colocando no meu coração, eu senti: agora é a hora, não dá mais para deixar para depois. E coincidiu de também temos um culto presencial que é muito mais gostoso, é maravilhoso estar olhando para vocês, estar compartilhando com vocês. Um derruba 1000, dois derrubam 10.000, então não é uma palestra, é um culto, é um altar do Espírito Santo de Deus. Não flui água só do púlpito, mas do interior de cada um de nós fluem rios de águas vivas. Então imagina o que está acontecendo nesse lugar, no mundo espiritual. Muito bom ter vocês aqui, é um privilégio. E hoje nós começamos a falar a respeito de Abba. Abba vem do hebraico, que significa paizinho. É um termo de intimidade, é um termo que realmente é de um filho que tem contato com o seu pai. E a base que eu selecionei para a gente, essa daqui, que está lá no livro de João, capítulo 1, do verso 12 ao 13. Eu falei um pouquinho disso, a gente vai trazer mais um pouco. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui é importantíssimo, porque ser filho de Deus não é um chavão para a gente. Ser filho de Deus não é aquilo, todo mundo é filho de Deus. Não, a gente sabe que não é todo mundo filho de Deus. Que você só se torna filho de Deus a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. Aí você se torna filho de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então eu e você aqui, nós nascemos pela vontade de um homem e de uma mulher, estarem juntos. A partir desse relacionamento, gerou uma vida, estamos aqui. O que está dizendo esse texto? Que no mundo espiritual não é por aí se tornar filho de Deus. Que no mundo espiritual não é porque você é filho do seu pai e da sua mãe. No mundo espiritual é Deus que gera você para essa nova vida. Então eu sou filho de Deus porque eu sou gerado por Deus, não porque alguém quis, porque Deus quis, porque Deus planejou, porque Deus me ama, porque Deus não queria me deixar abandonado, mas queria me trazer para a família, me regenerar, me colocar num corpo. Então a partir disso eu me torno filho de Deus. Então, igreja, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês, porque você é desse jeito. Olha para o irmão que está aí do seu lado. Por que ele é desse jeito? Você deve ter a sua tese, hein? Fala a verdade. Mas eu tenho uma tese mais ampla aqui, que dá para a gente entrar um pouquinho na realidade de cada um. Eu vou começar com um exemplo desse menino, Vitor de Aveyron. Quem é Vitor de Aveyron? Em 1798, lá nesse lugar da França, Aveyron, acharam um menino, e aí eles falaram: o que é um bicho, o que está acontecendo? E aí depois esse menino se apresentou. Esse menino tinha 11, 12 anos, ele apareceu meio que procurando ajuda, e ele cresceu no meio da floresta. Ele não foi educado por pai e mãe normal. Então esse menino, ele não falava. Esse menino, na maioria do tempo, ele andava de 4, né? Então nós vemos duas fotos. Aquela foto da direita é como mais ou menos ele foi encontrado. Assistiram aquele filme Mowgli, né? Tarzan, esse tipo de coisa. Foi inspirado nessa história. Então a psicologia se desenvolveu muito a partir daqui. Eles estudaram, um homem chamado Whitard foi lá e trouxe esse menino e começou a tentar ensiná-lo. Só que ele não conseguiu desenvolver muito bem. Olha só, igreja, que coisa estranha. Alguns relatos dizem assim, que ele não se reconhecia no espelho.
E ele tinha um problema mental aí? Não, ele não foi educado por homem ou mulher, ele cresceu no meio da floresta. Isso gerou um filme lá, O Garoto Selvagem, se não me engano, em 1978. Então esse é um caso. Por que que esse menino era desse jeito? Porque ele foi criado sem um pai, sem uma mãe, foi criado na floresta. Então a nossa criação, a nossa filiação imprime uma identidade na gente. Então por que que você é do jeito que você é? Porque algumas pessoas com quem você conviveu te influenciaram a ser desse jeito. Se nós tivéssemos sido soltos no meio da floresta, seríamos como Vitor de Aveyron. Então é importante a gente ter essa ideia, né? Como as pessoas influenciam, como que gera identidade na gente. Continuando, quando nós vemos aqui o Sigmund Freud, a tese principal dele centrava na ideia de paternidade. Quando ele apresenta suas palestras nos Estados Unidos, depois de desenvolver sua tese, em 1909, ele traz o seguinte, que o papel do pai era um papel central. As suas neuroses começaram a partir de um trauma que ele teve quando o pai dele não reagia a uma determinada situação. Eles eram judeus, eles estavam passando por um momento, né, de preconceito, de perseguição, e o pai dele, diante de uma agressão, não reagiu. E ele se decepcionou com o pai dele ali, e a partir daí vai se desenvolvendo as neuroses. Depois você pode ler o Freud se você quiser. Outro caso que é o principal dele, é o caso de Ana O, que ela vai desenvolvendo distúrbios, gente, a ponto de não comer, a ponto de não enxergar, a ponto de não falar, sem problema biológico, tudo problema psíquico. Porque ele descobre, o Freud, com o tempo, que ela teve um problema com o pai. Porque ela teve uma situação traumática com o pai, desenvolveu todo um quadro de psicose, de doença. Então fica bem claro para a gente aqui uma coisa: por que fazemos o que fazemos? Porque somos o que somos. Uma grande parte vem da nossa criação, vem da impressão, vem da identidade que recebemos. É importante a gente fazer aqui uma observação, igreja. A gente vai falando muito que a identidade vai sendo construída socialmente, esse tipo de coisa, né? Mas quando você é cristão, a sua identidade, ela é dada, ela não é construída. Deus, ele chega para você e fala: você é santo. Você não descobre que você é santo, Deus determina quem você é. Deus fala: você é homem, você é mulher. Não se descobre uma sexualidade ou opções sexuais. Isso não existe, isso é mentalidade demoníaca para trazer opressão e divisão na nossa sociedade. Nós temos uma identidade que vem de Deus. E a principal característica dessa identidade é quando Deus olha para mim e para você e fala: você é filho. Ser filho de Deus é a nossa maior identidade. É uma identidade que nos foi dada. Então nós não descobrimos: vou descobrir. Não, Deus dá aquilo que nós somos. Porque Ele é nosso Pai. Ele imprime a identidade em nós. Nós somos aquilo que o nosso Pai é. Nós aprendemos aquilo que o nosso Pai ensina. Nós somos protegidos por aquilo que o nosso Pai tem. Nós temos direito àquilo que o nosso Pai delegou e deu para nós. Então tudo isso começa a fazer sentido dentro de um cristão. Mas o que tem acontecido geralmente, igreja? Muitos cristãos, creio que vocês vão concordar comigo, de repente eles não têm vivido bem no que diz respeito à saúde mental e também a uma boa qualidade de vida, por terem problemas no que diz respeito à paternidade. Então quando nós recebemos Jesus, cremos em Jesus e nos tornamos filhos de Deus, você concorda comigo que esses problemas, eles precisam ir embora? Se eu sou filho de Deus, que problema de paternidade vai subsistir se o melhor Pai de todos, aquele que é perfeito, o Pai das luzes, o Pai da criação, Ele é o meu Pai? Que carência eu vou ter quando eu descubro que eu sou filho de Deus? Como eu vou me sentir incompleto quando eu descubro que sou filho de Deus? Como que eu vou ter medo quando eu descubro que eu sou filho de Deus? Então essa descoberta, essa apropriação de viver como filho de Deus, realmente, de trazer o Abba para nós, ela é absolutamente transformadora. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte: nós temos comportamentos espelhados. As crianças vão lá, olham e copiam, e assim nós aprendemos as coisas. Então o pai tem um comportamento e o filho vai e copia o comportamento do pai. De repente ele está fazendo coisas igual ao pai que ele nem tinha percebido. Ele está falando coisas iguais, ele está cruzando a perna de um jeito igual, ele está andando igual, ele está trazendo expressões igual.
Às vezes tem pai que vai dar bronca no filho porque o filho fala palavrão, mas é palavrão que ele aprendeu com o pai. Você já viu, né? Ô filho, não fala esse palavrão, pia. Aí o pai acaba de falar o palavrão, aí meu filho acho que fala por causa de mim, né? Então, comportamentos espelhados. A gente espelha comportamento, é do ser humano. Eu vou dar aqui um exemplo bíblico, porque a ideia não é uma palestra, a ideia é Bíblia. A Bíblia transforma, né? Eu creio em absoluto no poder do Evangelho. Eu não creio no poder da ciência para transformar. Eu creio no poder do Evangelho para transformar. O apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu creio que alguns conceitos que a gente tem ali na ciência, de repente ajuda a gente a entender aquilo que o Evangelho traz. E vamos lá, levando para a palavra de Deus, comportamento espelhado, Isaac e Abraão. Lá em Gênesis capítulo 20, Abraão chega para Abimeleque e fala, ó, essa daqui não é minha esposa não, essa daqui é minha irmã. Lá no capítulo 26, deixa eu conferir se eu acertei, é isso mesmo. Lá no capítulo 26, o que Isaac vai fazer? Ele vai para Abimeleque e vai falar que a sua esposa é irmã dele. O que ele acabou de fazer aqui? Que eu acabei de explicar. Meu pai mentiu para proteger a família, eu vou lá e minto para proteger a família. Igualzinho. Estão vendo aqui, igreja, como é claro? Então o pai dele fez uma coisa, ele foi lá e espelhou o mesmo comportamento. Agora nós vimos um exemplo ruim, vamos dar uma olhada no exemplo bom, né, para equilibrar a conta. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele tem um comportamento tão idêntico, ele é um filho unigênito tão perfeito, que você olhando para Jesus, você vê o Pai dele. Olha só que coisa linda, né? O que é isso? Comportamento espelhado. Tudo o que Deus faz, Jesus faz porque ele é Deus, ele é filho de Deus. Então, primeira coisa, eu gostaria que vocês entendessem isso, tem um comportamento espelhado. Depois desse comportamento espelhado, e hoje é para abrir, né? Para abrir alguns ramos, para despertar uma curiosidade em cada um aqui, para a gente desenvolver esse tema que eu creio que é extraordinário, nós vemos o comportamento de apropriação. O que é isso? É quando o filho aprende a dirigir e acha que o carro do pai dele é o carro dele. Alguém já viu uma situação assim? O que ele está fazendo? Ele está se apropriando daquilo que é do pai. O pai, o carro, tá? Ele vai lá, pega o carro, dá um rolê, põe o braço para fora, vai lá passear com as menininhas, faz mó onda, e aí o pai dele não empresta, ele fica bravo por quê? Porque no fundo ele já está achando que o carro é dele. O que é isso? É um comportamento de apropriação. Aquilo que o pai tem é meu, é minha herança, é meu direito. E aí a gente vê esse comportamento de apropriação aqui primeiro em Pedro. Pedro, o contra-exemplo. Olha o que Pedro faz, ele vai lá e corta a orelha do Malco para tentar reagir diante da prisão de Jesus. Aí Jesus dá essa explicação aqui para ele, ó. Você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? O que ele está dizendo, Pedro? Eu tenho à minha disposição, é meu direito, porque eu sou filho de Deus, Jesus dizendo, 12 legiões de anjos. Ou seja, Pedro, se eu não reagir, é porque eu não quis reagir, não porque eu não tenho soldado suficiente, ou força suficiente para reagir. Ou seja, Jesus, ele se apropriava daquilo que era dele, e Pedro não percebia nada disso. Pedro estava lá, achando que a espada dele ia resolver, não se apropriava dessa identidade, né? Continuando, nós vemos também em Jesus, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Ele está dizendo, o pai me deu, se o pai é maior que tudo, logo, se o pai me deu, ninguém pode tirar da minha mão. Olha como esse pensamento é libertador, gente. Quantas vezes a gente não tem uns medinhos bobos, não é verdade? E que Jesus diz, o pai te deu a bênção, o pai te levou para um lugar, o pai tem um chamado para você, se o pai te deu, quem que vai arrancar do pai? A gente tem que ser o quê? Filho, Raba, estou seguro em suas mãos, porque se o Senhor deu, quem vai se arriscar a tirar isso de mim, não é verdade? E aí nós vamos para uma questão importante, gente, que é do filho pródigo. O filho pródigo é um esbanjador que sai e gasta toda a grana do pai. E o filho mais velho é aquele que não gasta. Mas quando o filho mais novo volta, ele fica com uma inveja lascada do filho mais novo, e vai lá e não participa da alegria do pai, ele não vai para a festa, ele não liga para o pai tanto quanto o mais novo. E aí, usando esse exemplo, comportamento espelhado e comportamento apropriado, nós vemos o seguinte, olha só, o filho mais novo,
Ele se apropriava do que era do pai, mas não era parecido com o pai. O filho mais novo não espelhava o comportamento do pai. Você olhava para o filho mais novo, você não via o pai em comportamento, mas você via o quê? Alguém que sabia que tinha direito. Já percebeu que tem gente na igreja assim? Sabe que tem direito, vai atrás, é abençoado, mas não vive como deveria viver. Se apropria daquilo que é do pai, mas não vive como um filho do pai. Não reflete a identidade do pai. E temos também aqui o filho mais velho. Ele não se apropriava do que era do pai. Ele não se apropriava, ele não tomava conta, nem um bichinho ali, um animalzinho, ele matava. Ele não tomava posse de nada. O pai tem que falar: filho, você não entendeu o que é seu? O pai tem que despertar a mente dele para isso. Então, ele não tinha um comportamento de apropriação. Outra coisa, ele não era parecido com o pai o suficiente. Ele era parecido no sentido de caráter e empenho como trabalhador, mas ele não dispunha da maior característica do pai, que é o amor, a compaixão. Ou seja, ele não se apropriava e ele também não espelhava o pai como deveria. Como nós vimos, na célula, como nós vimos nessa história do filho pródigo, a gente acaba descobrindo que o problema está mais com o filho mais velho que com o filho mais novo, né? O filho mais velho tem mais problema de paternidade do que o filho mais novo. O filho mais novo vai lá, erra, pede perdão, aceita a paternidade de volta e vamos que vamos. Agora o filho mais velho é legalista. Sabe qual que é o filho mais velho na igreja? É aquele que segue as regras, é aquele que está, mas é aquele que não tem intimidade com o pai, que não exerce compaixão. O coração dele não ferve por Jesus, mas ele faz aquilo que ele deveria fazer. Ele está tentando garantir a sua vaga no céu. Está com medo lascado de ir para o inferno. Vai lá, faz uma coisa ou outra, tira uma vantagem ou outra, se acha mais justo que todo mundo e para por aí. E aí, igreja, é onde eu quero chegar essa noite, que é muito importante. O que é orfandade espiritual? Gente, quando eu entendi isso, abriu a minha mente para diagnosticar tantas coisas. A gente, igreja, é um privilégio a gente estar vendo isso. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por isso, né? Espírito Santo que faz toda a obra. Eu não sou nada, nós não somos nada. Espírito Santo que vai trazendo a palavra para nós. Quando eu entendi isso, gente, eu pude ajudar as pessoas de uma melhor forma. Eu pude treinar os líderes que estão comigo a ajudar as pessoas de uma forma melhor também, a diagnosticar o que realmente está acontecendo. Orfandade espiritual é o seguinte: imagina alguém que é filho de um ótimo pai, mas um pai que tem dinheiro, bastante dinheiro, um pai que tem carinho, bastante carinho, que tem bastante poder, que é muito justo, ele vai ter um comportamento. Agora imagina uma criança que foi jogada na rua, foi largada, foi abandonada, ninguém deu bola para ela. Esse filho que tem tudo, ele precisa brigar por um Danone no café da manhã? Não. Ele toma o café da manhã como? Em paz, em alegria. Vão lá os empregados e servem o café da manhã para ele. Ele come aquilo que ele quer. O órfão tem que fazer o quê? Ele tem que brigar, senão ele não vai ter o que comer. E pode ser que haja momentos que ele realmente não tenha. Que ele tenha que brigar com os outros que estão ali do lado dele. Esse filho protegido, ele vai ter medo das pessoas que estão ao redor dele? Não, todas as pessoas o servem, tudo é dele. Agora o órfão, ele vai ter medo das pessoas que estão em volta? Vai. Porque em alguns momentos ele é judiado, maltratado, apanha, fica sem comida. O órfão não tem proteção, então o que ele faz? Ele começa a criar muros. Porque se ele se abrir, ele vai apanhar. Se ele se abrir, ele vai sofrer. E ele não quer ser machucado de novo. Agora o filho protegido, ele está tranquilo, ele sabe que tudo é dele. Ele tem recursos, ele tem condições, então ele pode agir com tranquilidade. Ele não tem medo de se relacionar com as pessoas. Ele vai para todos os lugares, ele fala com qualquer um. Ele vai para a entrevista com segurança. E o órfão vai morrendo de medo, achando que todo mundo vai puxar o tapete dele toda hora. Vocês percebem que existe uma diferença grande de comportamento do filho protegido, amparado por um pai, e aquele filho abandonado por um pai. O filho abandonado, ele vai ser mais agressivo, ele vai ser mais reativo, ele vai criar muros em volta dele, porque ele sofreu muitos traumas, ele passou por muitas dificuldades. O filho protegido não, ele confia no pai, ele desenvolve bons relacionamentos, ele tem base para se relacionar bem. E aí então o que é
orfandade espiritual, igreja? Para a gente conceituar aqui. É quando não espelhamos e não nos apropriamos dos comportamentos condizentes com nossa filiação. E eu simplifiquei na outra frase. Quando não somos parecidos com o Pai e não nos apropriamos de tudo aquilo que deveríamos viver como filhos de Deus. Tem pessoas dentro da igreja, e aqui é libertador, que vivem como órfãos, que estão brigando por posição, que estão morrendo de medo de traição, que não conseguem liberar perdão porque são pessoas machucadas, pessoas judiadas, pessoas desamparadas. E tem pessoas dentro da igreja que vivem como filhos. Eu estou tranquilo, porque tudo é meu. Eu sou cordeiro com Cristo, logo eu tenho todas as coisas, então eu estou amparado, eu estou bem, eu estou tranquilo. E ela consegue se relacionar, ela consegue se envolver. Algumas pessoas tomam essa filiação. Eu sou filho de Deus, e aí espelha o comportamento do pai. Eu vou fazer aquilo que o pai faz. Além de espelhar o comportamento do pai e fazer o que o pai faz, ela se apropria do que ela tem direito no pai. Olha que coisa linda. E agora, esse daqui do lado de cá, por passar tantas dificuldades, ele está dentro da igreja, mas ele não consegue viver como filho. Será que se eu fizer mesmo, não vão me passar a perna de novo? Porque a vida inteira me passaram para trás, porque a vida inteira eu fui machucado. Será que eu posso confiar de verdade? Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a enxergar um quadro de orfandade espiritual. Eu quero chegar no seguinte: quanto tempo eu gastei, Amanda? 20 minutos? Tenho mais um tempinho ainda com vocês. Eu quero chegar no seguinte: nós espelhamos esses comportamentos que nós aprendemos com os nossos pais na igreja. Vou ser o mais simples possível. Tem pessoas que tiveram pai por algum momento, pai no sentido biológico. Sabe o pai de final de semana? Que fala: filho, saudade, passeia no parque, e dá a volta, e abraça, e depois a semana inteira você não vê. Tem pessoas que têm esse relacionamento com Deus. Deus é o pai do final de semana. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço nada segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora sábado e domingo eu estou com o pai. Sábado e domingo eu estou na igreja. Porque ela aprendeu com o pai biológico dela que relacionamento de paternidade é sábado e domingo. Porque ela teve um pai biológico que foi assim com ela, ela também se comporta assim com Deus. Tem pessoas, igreja, que não conseguem chamar Deus de pai, porque pais biológicos foram maus. Pais biológicos levaram essa pessoa para uma situação de orfandade, para uma situação de tristeza, e aí ela não se apropria de tudo que Deus tem para ela. Às vezes você teve um pai, mas o seu pai foi tão exigente, mas puxava tanto, mas exigia tanto, que a pessoa, quando vem para a igreja, ela faz e não fica satisfeita, porque ela acha que ela precisa provar para Deus: Deus, eu preciso fazer para o Senhor me aceitar, eu preciso fazer para o Senhor me aceitar, e ela nunca está feliz, e ela nunca tem alegria na igreja, e nunca é suficiente, porque o pai dela era assim, porque o pai dela cobrava, e cobrava tanto. Ela espelha esse comportamento no pai, que é Deus. Então, igreja, que nós venhamos abrir os nossos olhos, porque alguns comportamentos que nós temos dentro da igreja, alguns comportamentos espirituais, vêm do nosso pai, vêm das experiências que a gente teve dentro da nossa casa. Eu vou dizer algo: o mais maravilhoso que seu pai tenha sido, meu pai é um homem maravilhoso, vocês conhecem. Vão existir falhas no seu pai biológico. Eu sei que eu vou falhar com a Sara, eu já falhei com a Sara, mas nós precisamos transpor isso. O nosso pai espiritual, ele é perfeito. O nosso pai biológico, por melhor que ele seja, não. O nosso pai biológico, ele pode ter errado tentando acertar. O nosso pai espiritual não erra jamais. E se o seu pai biológico te abandonou, se o seu pai biológico, ele não cuidou de você da maneira que devia, eu tenho uma notícia para te dar: você não é mais órfão. A todos quantos creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Para, igreja, da gente ter medo, da gente disputar coisas pequenas, da gente não nos apropriar daquilo que é de Deus, da gente ser cheio de mágoa, de angústia, de disputa. Está na hora da gente se comportar como filho amado. Tudo é meu, eu sou cordeiro com Cristo, eu tenho todas as coisas, eu não preciso brigar por nada, eu não preciso disputar nada, eu tenho que apenas descansar no Pai. Eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Pai que me acompanha, em nome de Jesus, igreja. Toda prisão espiritual, psicológica que pode ter acontecido com todos nós aqui, eu creio que nessa série Deus vai quebrar uma por uma, em nome de Jesus. Deus é absolutamente maravilhoso. Eu estou com uma expectativa muito grande. E aqui, para a gente colocar isso em prática, olha o que diz lá em Gálatas: o Espírito Santo clama dentro de nós, Abba, Pai. E aí eu fiquei pensando, igreja, quando você clama, quando você grita, quando as pessoas não ouvem direito, não é? Você fica, ei, cuidado, olha, a pessoa está lá longe, ei, vem aqui. E a gente não consegue ouvir direito essa realidade. A gente não consegue ouvir direito a realidade que nós somos filhos de Deus, que nós não precisamos temer, que nós não precisamos criar um muro em volta de nós, que nós não precisamos ser ofendidos, porque tem um Pai para nos defender, tem um Pai que nos ama, tem um Pai que nos protege em todas as áreas. Nós somos mais do que vencedores, não por causa de mim e de você, mas porque eu sou filho de Deus. Olha só, igreja, quem tem Jesus tem tudo, porque Jesus nos leva para esse lugar de filiação. Então o Espírito Santo, o que ele faz dentro de nós? Lá dentro ele está, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Lembra que você tem um Pai, lembra que você tem um Pai, lembra que você tem um Pai que não é igual ao teu Pai biológico. Lembra que você tem um Pai e Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele te ama, Ele te resgatou, Ele te guarda, Ele tem um futuro para você. Os planos dEle para você são maiores do que os seus planos. Os sonhos dele para você são maiores do que os seus sonhos. Você não é órfão, você não é desamparado. O Espírito Santo está clamando dentro de cada coração aqui, dizendo, Abba Pai, Abba Pai. Você tem um Pai, igreja, aleluia. Ah, Jesus, Tu és tão maravilhoso. E olha só, na próxima semana eu convido você para olhar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até a gente voltar aqui no domingo, algumas situações, algumas reações que você tem, e você pensar nessas reações, é o seguinte: nessa situação, estou espelhando o comportamento do meu Pai, que é Deus? Eu estou sendo igual a Deus? Eu estou agindo igual a Deus? Se eu não estou, eu preciso espelhar, porque eu sou filho. E outra questão, nessa situação, estou vivendo e me apropriando do que significa ser filho de Deus? Eu estou crendo nas promessas que Deus tem para mim? Eu estou vivendo realmente como dono, como aquele que tem direito, como aquele que é filho? Olha as situações da sua vida. Sabe quando bate aquele medo, quando o desespero bate na porta, e aí nessa situação você olha, eu estou me comportando como filho? Ah, será que um filho faria isso? Ah, meu pai tem tudo, para que eu vou me desesperar? Meu pai tem todas as respostas. Ah, por que eu vou brigar? Por que eu vou responder? Por que eu vou reagir? Por que eu vou me vingar? Por que eu vou pecar? Porque meu pai não é assim. Eu espelho meu pai. E durante essa semana você faça esse exercício. A gente vai voltar para cá domingo que vem, e Deus vai nos levar para outros níveis e outros níveis dentro desse conhecimento libertador. Viver como filho de Deus será o maior divisor de águas da sua história. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.